Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Então vamos iniciar a nossa última aula da UC aí de refrigeração e climatização residencial. Então, depois dessa aqui, a gente parte para o próximo módulo, que é o modo específico 1, modo específico 1. É, então, pessoal, eu queria fazer um aviso, creio que uma boa parte tem aqui, e o pessoal que não assiste puder repassar aí depois no grupo, depois eu repasso aí, com relação ao início do próximo módulo. É porque inicialmente a escola começa o período de rematrícula, né? Então toda rematrícula é por módulo e iniciar o novo módulo programado para o dia 28. Só que fica você vê, fica com uma distância aí de 14 dias. Aí a gente viu aí que não é muito bacana, então a gente pensou em dar uma antecipada. Se não for problema aí, a gente iniciar, ao invés de iniciar no dia 28, iniciar no dia 22. Ok, pessoal? É, inicia para não ficar muito, para não, por que essa antecipação? Para não ficar um espaço muito grande entre o fim de um módulo e o início do outro, né? E vocês não perderem tempo também, porque aí isso lá no final vai implicar em mais dias, né? Vocês no curso. Então, isso, de certa forma, encurta o tempo de curso de vocês, né? Não fica uma coisa extremamente extensa, né? Então, por isso a gente entendeu que fica melhor aí para o dia 22. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês aí, ok? Christopherson, boa noite aí. Você queria falar aí? Boa noite, professor. Foi a dúvida que também você está Sim. explicando aí, a questão do quilojoule, né? Os Isso. meus, os meus cálculos também deu quase que eu endoidava aqui em casa, tanto número. E o meu deu 322 mil BTU, né? E É, vai no quilojoule deu diferente. do quilo. Não, mas você converteu do quilojoule pro quilojoule pro BTU, apesar que é quase 1 para 1, né? O quilojoule pro BTU, né? 0,94 quilojoule é igual a 0,94 BTU hora, né? Isso. Mas só foi isso mesmo que eu estava a minha Ó, dúvida. só lembra também, pessoal, que lá no finalzinho a gente tem aquele chamado fator geográfico, né? Então tem que pensar lá qual que é o local e multiplicar pelo fator geográfico. Então tem um fator 1, 0,9, talvez tenha um fatorzinho lá, pode ser que vocês esqueceram de fazer ele. E a gente esquece mesmo, porque lá no finalzinho a gente pode esquecer uma Mas é um, né? multiplicação. Se for O fato, dependendo da região, acho que a região, por exemplo, se vocês considerarem a região aí do Pernambuco, aqui Goiás também é um, o fator é um geográfico, acho que aí também é um. o Acho que daqui é um. toda, acho que toda a região litorânea brasileira lá considera um, o fator. Só foi isso mesmo, professor. Obrigado. Opa, por nada. Então, pessoal, vamos lá continuar. O que eu quero falar com vocês aí hoje é sobre é, falar sobre os condicionadores de ar, né? Os tipos de ar condicionado, né? A gente falou da refrigeração, né? Dos evaporadores, o ciclo, né? A classificação dos refrigeradores. Eu vou falar dos climatizadores, né? Os condicionadores de ar que a gente tem aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, o primeiro aparelho que a gente teve aí, né? De climatização foi o ar-condicionado, o ACJ, que é o ar-condicionado de janela, né? Bom, ele tem uma vantagem que ele é um aparelho só. Então, dentro dessa única caixa, a gente tem a unidade evaporadora, a unidade condensadora e o compressor dentro. Só que ele tem um problema, né? Por estar todos os componentes em uma caixa só, por assim dizer, tem um problema de ruído e vibração, né? Uma vez que o compressor é bem barulhento e o compressor ele gera vibração. Então isso gera treme, né? Se não tiver muito bem um calço ali, muito bem encaixado, pode acontecer a vibração do aparelho ir para a parede e próprio ruído mesmo, né? E fora que você tem que quebrar a parede.
o ideal para esses aparelhos de ar-condicionado é colocar ele sempre em cima, né? Apesar que tem muito esse caso aqui, ó, do ar-condicionado de janela para questão de aparência ser mais próximo ao piso. Tinha um problema, que a gente sabe que a melhor forma de fazer troca de calor entre o ar quente e o ar frio é fazer a captação do ar quente em cima e para deixar a parte de baixo jogar o fluxo de ar frio. Então, nesse caso aqui, ó, gastava mais energia. Então, você viu o pessoal que colocava o ar-condicionado de janela dessa forma aí, ó, tinha muito gasto de energia e muito pouco climatização. Então, um ar frio, por exemplo, dependendo se também tem muito móvel próximo, muito obstáculo próximo ao fluxo de ar frio, o que acontecia? Você não sentiu o efeito do ar ali no ambiente, porque ele estava mal posicionado, mal condicionado ali. Então, isso dava um problema, então, né, para esse tipo de ar-condicionado. Fora esses outros que eu falei, né, vibração, ruído excessivo, né, muito ruim. Então, com o tempo, pessoal, eles viram a necessidade de separar as unidades, né, a condensadora da evaporadora. Então, veio o split, né, que é o nome em inglês que é de dividido, né. E a gente tem alguns tipos de split, que no caso a gente chama de high wall, que é esse aqui, né, que é o mais utilizado na residência. Então, ele é justamente na parte de cima ali da parede, né? Próximo ao teto. Não pode ser grudado ao teto, pessoal, porque a captação aqui, ó, a captação de ar quente é por cima aqui, ó. Aí ela vem por cima e insufla por baixo. Então capta por cima e insufla por baixo para gerar o ar condicionado. Né? Então o fabricante ele determina então uma distância mínima que você pode deixar em relação ao teto para ter a melhor captação desse ar quente, né, para poder condicionar o seu ar. Então, como está falando, é o melhor jeito, né? Capta para o ar aqui e joga para a melhor distribuição do ar. E no caso, né, pessoal, sempre o melhor posicionamento é mais ou menos no meio, né? No meio ali do ambiente, para ter uma melhor distribuição do ar em todo o ambiente ali, né? Para não ficar ele concentrado em um ponto só, né? Bom, a outra opção que a gente tem, pessoal, é o split do tipo piso-teto. Esse aqui, pessoal, você consegue instalar ele no piso, por isso que ele tem o nome de piso-teto, que ele consegue captar aqui e jogar para cima, então ele tem força suficiente então para captar o ar por baixo e insuflar por cima, né? Então ele tem força, só que ele é mais caro e ele é maior também, né? Então ele tem uma capacidade maior, porém ele é mais caro e você pode pôr no teto também. E a captação dele aqui, pessoal, não é por cima, né? Tanto que ele fica totalmente ou no piso ou no teto. A captação do ar aqui, ó, é no meio, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Então a captação vem aqui nessas aletas, né? Nessas grelhas e joga pro difusor e climatiza o ar. Outro tipo também, pessoal, é o cassete, né? Aí a gente tem dois tipos de cassete. A gente tem o 4 vias, que é esse daqui, e o de uma via só, que ele só tem uma via, geralmente fica em canto e é ambientes pequenos. Esse aqui, pessoal, ele também tem uma grande capacidade, né? Então ele é dutado, então eu preciso de fazer uns dutos, né? Dutos pelo forro, né? Pode fazer pode fazer os dutos expostos também, né? Agora, claro, aqui eu estou falando em tendências de arquitetura, né? Aí já não é a minha praia, creio que também não é de pessoal aí, mas é tendências, coisa. O pessoal faz as casas hoje numa coisa no estilo mais industrial, aí fica, por exemplo, estruturas expostas, os dutos, né? Faz uma coisa para ficar mais. Aí fica os dutos expostos, né? Então, esse tipo aí, pessoal, tem que ter o duto. Então, tem que ser dutado, tanto de 4 vias quanto de uma via. E a distribuição do ar aqui, pessoal, tem os difusores aqui, ó. Então eu tenho essa parte aqui que vai difundir. Ele tem um problema, ele difunde em 4 vias diferentes, porém essas diagonais aqui são os chamados pontos cegos. Dependendo do tamanho da sua área, por exemplo, aqui na nossa instalação, por exemplo, a gente tem uma sala que tem dois desses aqui, ó.
O lugar onde joga diretamente, o pessoal quase morre de frio. Só que tem um problema, o pessoal que está mais ou menos nessas diagonais aqui, ó, não sente o efeito do ar-condicionado, geralmente sente calor. Aqui, aqui, pessoal, onde gera discórdia, na sala onde a gente está aqui, ó. Pessoal que está mais ou menos posicionado na diagonal não sente o efeito do ar-condicionado. Aí que dá o problema. Então, esse aí é um ponto negativo, por exemplo, desse do cassete 4 vias, né? Bom, com relação aos condensadores, pessoal, ele tem duas configurações para saída de ar, né? Para fazer a expulsão do ar quente, né? Ele pode ser para frente, né? Como está aqui, né? Virado para frente, ou se não para cima, né? Jogando o ventilador ali para cima. Então é a facilidade com que ele dispersa o ar quente de condensação, né? Claro, dependendo, o modelo vai ser mais caro e dependendo do ambiente também, você tem que escolher ou um ou outro, né? E também, conforme fabricante, a gente tem que deixar espaço para essa troca de calor. Se você tiver um anteparo ou qualquer coisa ali que obstrui, você tira a eficiência do seu sistema. Então, independente se ele tem como diz, a expulsão de ar quente para cima ou para frente. Bom, pessoal, então, como a gente está tratando de duas unidades que estão separadas fisicamente, a gente tem que interligar elas, porque como é que faz então essa troca de calor? É pela tubulação com fluido refrigerante, né? Então, a gente tem o tubo da linha de líquido, né? Então, é quando ele condensa, ele vai líquido até o evaporador, e quando ele sai do evaporador, passa pelo compressor e vai para o condensador de novo, é a linha de sucção, é o trecho de tubulação que o meu compressor está succionando o vapor e jogando lá para o condensador. E além disso, a gente tem os cabos de alimentação elétrica. Bom, então, pessoal, sempre, né, a gente sabe que tem a experiência, né, tem toda a expertise, que ninguém está, claro, ninguém aqui está questionando a experiência de nenhum de vocês aqui, nem subestimando a inteligência de vocês, longe disso. Mas o que a gente tem que ter em mente, pessoal, o pessoal que fabrica, os fabricantes, quando eles dão aquelas diretrizes, para que eles dão aquelas diretrizes? Bom, mas isso aí qualquer, vamos dizer assim, operador, qualquer técnico na área de refrigeração, minimamente experiente, sabe dessas coisas. Sim, sem problema, isso sem dúvida. Mas cada fabricante, né, pessoal, não diz ali, é o filho, não diz, é o filho do fabricante. Então, nada melhor do que o próprio fabricante para conhecer seu filho e a melhor forma de, no caso aqui, extrair o máximo da sua vida útil. Então, as recomendações, pessoal, é feito assim, após testes e testes a fio ali, então liga-se, por exemplo, esses ar-condicionados nos mais variados ambientes de testes, ambiente controlado, laboratório, fazem testes de exaustão para verificar qual a melhor forma de se extrair, então, o melhor da sua máquina, do seu dispositivo, né? Então, sempre olhar pelo manual do fabricante, por mais que você tenha a noção, veja o que o fabricante ali está falando, talvez é uma tecnologia nova que você ainda não tenha o domínio ou conhecimento. Então, é bom você parar para ler o manual para ver o que é aquela tecnologia, o que fazer ali, como operar para extrair o máximo melhor daqui do aparelho, né? Então, e além disso, né, pessoal, é a questão da garantia, né? Se você não segue ali a risca o que o fabricante determina, é o risco de perder, por exemplo, a garantia, né? Então, utilizar a espessura recomendada, né? Então, nunca nem fazer diminuir ou subdimensionar ou superdimensionar essa tubulação. Manter o isolamento de material e espessura também conforme a recomendação, né? Qual tipo de isolante, qual a espessura, né? E considerar também, né, pessoal, se está instalando um ambiente externo, é, se esse, se esse isolamento, essa isolação resiste, né, às chuvas, resiste ao sol, né, ainda mais com, por exemplo, lugares que
lugares próximos à praia, né, que tem o problema de maresia, então também tem recomendações, por exemplo, como instalar próximo a, por exemplo, ambiente de mar, né, para evitar a maresia, que a gente sabe que a maresia corrói tudo, né? Então a gente vê problemas com qualquer coisa metálica, né? Por exemplo, automóvel, carcaças metálicas, tem que ter um cuidado a mais também com a questão da maresia, né? Assim como também para melhor eficácia do aparelho. Distância máxima, né? Então, entre as unidades, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, também tem considerações, por exemplo, se a evaporadora está um nível acima do condensador, que geralmente é o normal, né? Então, por exemplo, o evaporador está acima da condensadora, ou tem casos que é o contrário, minha condensadora vai ficar um nível acima da evaporadora, né? Então, aí tem alguns cuidados a serem tomados, por exemplo, na instalação de tubulação, né? Aumentar a bitola da tubulação em função da distância, né? Então, dependendo da distância entre o evaporador e o condensador, você vai ter que aumentar então o diâmetro, né, o diâmetro ali da tubulação. Aí o próprio fabricante determina de quanto deve ser esse tamanho, né, esse aumento de tamanho de diâmetro. E também com relação à parte elétrica, né, respeitar ali também o dimensionamento das bitolas, tipo de cabo e também agora os aparelhos também, os fabricantes também solicitam disjuntores, né? É, disjuntores ali para poder é, disjuntores ali para poder proteger, né, o sistema, principalmente de sobrecorrente e sobretensão. Bom, então, pessoal, com relação a essa interligação, né, com relação à instalação, né, das unidades, principalmente esse de lidando com altura, por exemplo, se estiver lidando em altura, você tem que ter o treinamento de rapel e também de NR35, né, de trabalho em altura, né, então tomar um cuidado, que é extremamente perigoso, né. É, também com relação a espaço, né, então aqui tá vendo que a ventilação é para frente desse condensador. Pode ser que esses aparelhos de ar-condicionado vai ter algum problema no futuro aí de eficiência. Até porque, como é que se capta esse ar aqui, ó? O, o, o ideal aqui seria eles captarem para cima e mesmo assim ter um certo espaço. Porque olha só, por exemplo, se for para cima, esse aqui vai ter mais eficiência, mas o de baixo aqui vai sempre jogar para cima e sei lá, ou uma solução de forma a retirar, né? Pegar um fluxo de ar ali, um exaustor, alguma coisa ali, fechar e tirar esse ar ali para poder melhorar a troca de calor. Então, provavelmente aqui nesse prédio os apartamentos vão ter algum problema no futuro, né? E além disso, questão estética, né, pessoal? Então, pensar um pouco na questão estética também da instalação, né? Que de certa forma tem isso aqui, ó, desvalorização, né? Então, você fala, mas o vizinho colocou de jeito, tá, mas o outro colocou aí. Se todo mundo pensa da mesma forma, a bagunça que fica. Ou poderia se pensar também, né, pessoal, por exemplo, um sistema centralizado, dependendo do prédio, né? E um sistema centralizado, por exemplo, um sistema VRF para todo o prédio, onde você pode colocar isso, por exemplo, na conta de energia, né? Fazer uma coisa mais. E fica um sistema muito mais eficiente, esteticamente também bonito, sendo que você pode instalar, por exemplo, com as condensadoras de um VRF lá no terraço, né? Então fica mais esteticamente mais bonito e mais discreto, né? Com relação aí às instalações. Bom, pessoal, aqui é um exemplo, né, do que a gente fez, por exemplo, da carga térmica, ó, a norma. Tem aqui a norma. Ah, pessoal, peraí.
Então, a partir desses, né, da carga térmica, você consegue dimensionar, né, o aparelho, né? Então, até aí eu já até falei aí as considerações, né? Nem vou me ater muito a elas aqui, senão a gente ficar repetindo aí, né? Bom, uma coisa também que vocês fizeram, pessoal, é a questão da reoperação, né? O que que é uma reoperação? É, por exemplo, você precisa reparar um sistema, né? E você vai fazer uma reparação, ou seja, vai retirar um gás que problema nocivo, igual vocês fizeram na UC passado, por exemplo, tirar um gás que tem CFC para colocar um menos nocivo ao meio ambiente, ou também reparar, por exemplo, para retirar um vazamento, né, consertar um vazamento, trocar uma tubulação, pode ser que a tubulação esteja ali já deteriorada, você vai trocar a tubulação, ou o compressor, né, você vai colocar um compressor novo, você vai ter que reoperar o sistema, ou seja, você vai ter que colocar aí para funcionar novamente, né? Então, a reoperação é que o equipamento é montado ou quando eu preciso fazer algum problema e eu preciso de abrir, né? Quando eu preciso abrir o circuito, o que que eu preciso então? Retirar né, fazer o recolhimento do gás, né? Claro, nunca jogar ele na atmosfera. Vou fazer isso porque o custo, né, e também a questão do ambiente. Bom, então como eu vou avaliar uma reoperação, né? Então, como eu vou avaliar, por exemplo, se o meu aparelho ele pode ser reoperado ou quando eu vou simplesmente falar, não, está condenado, ele não, né, não funciona mais. Assim, o o custo de reparo é tão alto que não compensa. Às vezes compensa é comprar um aparelho novo. Então, o que que você faz? Você primeiro avalia a gravidade da ocorrência, né? Então, até antes de operar em si, ver, né? Bom, dá para recuperar ou não. Dá para fazer o reparo? Ótimo. Então, você recolhe o fluido refrigerante, né? O outro gás que esteja no equipamento, recolhe o óleo lubrificante do compressor, limpa os componentes do circuito frigorífico, substitui filtros, principalmente secadores, faz a substituição ou reparo, né, do componente defeituoso, então seja tubulação, compressor, alguma válvula, né, ou alguma parte, por exemplo, do evaporador e da condensadora, um ventilador, um motor do ventilador, um capacitor que aciona o ventilador, enfim, qualquer coisa do ciclo, né, do circuito. Fazer uma pressurização do circuito frigorífico montado, né? Então, verificar se não tem perda de pressão, se está operando a linha de alta e a linha de baixa dentro do especificado ali do fabricante. Fazer vazamento, né? Fazer o teste ali, se está vazando principalmente nas conexões ao longo da tubulação, né? Então, você retira ali o isolante térmico para verificar, né? Faz uma evacuação, ou seja, aí você retira o refrigerante e desidrata, né, para poder retirar então umidade. Faz uma mensuração do nível de vácuo, então o nível de vácuo também determina se tem alguma fonte de vazamento ou não. Faz uma quebra de vácuo se necessário, né, revacua e desidrata o circuito frigorífico, então você pode fazer isso de novo. Faz a carga com o fluido refrigerante, com um novo fluido ou com o fluido antigo, e faz os testes de funcionamento ali, né, para verificar então se as pressões vão manter constantes ali, os testes elétricos, por exemplo, compressor no sistema em si, verificar também então, se não vai ter queda de pressão, ou seja, se não vai ter nenhum indício de vazamento, aí você verifica se está tudo certo. Tudo certo, beleza, né? Cliente feliz ali, né, pessoal? E traduzindo, né? Cliente feliz ali, máquina perfeita, vamos dizer, dinheiro no bolso, né? Vamos dizer, próximo trabalho, né? A próxima oportunidade aí, né? Bom, sobre essa avaliação da gravidade da ocorrência, né, pessoal? É, então, por exemplo, você pode sistema novo, né? Então você avalia as condições do equipamento, verificar se, por exemplo, aquela instalação de startup, né? Você está instalando a primeira vez, então faz uma espécie ali de inspeção visual, faz um checklist ali para ver se fez tudo correto, né? Instalou ali as válvulas, né? Fez a ligação da evaporadora com a condensadora, fez as curvas necessárias, fez tudo ali conforme está no manual. Beleza, vou pôr para funcionar ali, né?
E saber, por exemplo, quando você está instalando um ar novo também, né? Não esquecer a condensadora, né? Então a carga de refrigerante que tem, ela está lá dentro da condensadora. E a evaporadora, ela não tem um gás refrigerante, ela tem um nitrogênio, né? Que o nitrogênio está ali só para manter a tubulação devidamente pressurizada, né? E também a gente precisa retirar esse nitrogênio para poder fazer então o gás refrigerante entrar ali na evaporadora e fazer o seu ciclo. Christophers, pode perguntar. Professor, tem fabricante. Opa, tá Fui bem fazer, baixo aí, Christopher, não tô conseguindo te ouvir. eu fui fazer uma instalação, tem fabricante que, vou citar o nome, todas elas é pressurizado, evaporador. É, Depende aí né? do fabricante. É. Tem um fabricante que eu peguei, não veio pressurizado, não. O evaporador até achei estranho. Mas Aí, geralmente fica um aviso, né? Geralmente é, ou no manual ou na caixa também, né? isso. Aí também, quando eu fui ler no manual lá, ele tava avisando que vem despressurizado. Aí E geralmente pressuriza para teste. aí já avisa para você não perder o gás e também tomar o cuidado em questão de segurança, né? Isso, isso. É só isso mesmo, professor. Obrigado. Não, não, nada. Pode falar aí, pessoal. Qualquer coisa, pode interromper aí, vamos conversando aí. Bom, e os componentes, né, pessoal, a gente tem que levar em consideração que nem, né, a gente nem sempre acompanha um aparelho, por exemplo, do início ao fim. Pode ser que outros técnicos tenham passado ali, né, tenham feito alguma intervenção no aparelho, né? Então, você olha, né, faz uma análise cuidadosa do fluido, né, do circuito, né, e você pode verificar se, por exemplo, o instalador, né, por exemplo, porventura, né, alguém fez uma instalação inicial e você foi chamado ali e você vai verificar. Bom, se o cliente chamou, tem, né, precisa verificar. Talvez a pessoa que instalou muito rápido, esqueceu de fazer alguma coisa, isso aí, olha, né, faz ali tem um olhar mais crítico, uma inspeção visual mais detalhada para achar o problema e resolver ali, né, o problema do cliente, né, para dar uma solução ali, né? Pode ser uma coisa simples que você faz ali em coisa de minutos, sei lá, um posicionamento ali, um nivelamento. Você fala assim, bom, a pessoa que instalou ali não fez um nivelamento muito bom, por exemplo, da condensadora. Então, ali, aí o compressor trabalha já com eficiência meio baixa. Então, simplesmente nivelar ali, ó, faz uma basezinha para nivelar a condensadora, pronto, já resolveu um problema sem fazer nenhuma grande mudança, assim, só seguiu a risca ali o que estava no manual, né? Bom, e no sistema, né? Você viu o sistema e tem um defeito maior, então você pode olhar os problemas, né, dos componentes, né? Então você faz uma análise da parte primeiro elétrica, né? Se não é nada de devido a acionamento, então a fonte elétrica, depois você olha a parte mecânica, então vazamento, coisas desse tipo. Os compressores, né? Os compressores que queimam, né? Principalmente por questão de falta de proteção, descargas elétricas, oscilação, né? Aquelas quedas repentinas de energia, né? Sobrecarrega, né? Então, não diz, acaba a energia, volta, acaba a energia, volta. Então, toda vez eu, principalmente o ar-condicionado, até que sim, mas por isso que tem os disjuntores, mas os refrigeradores sofrem mais, né? Essa questão de oscilação, por estar ligado direto, né? Ter por exemplo, geralmente é muito difícil ter uma proteção direta ali do refrigerador. Então, esse liga e desliga, né? Essas partidas em demasia pode gerar um dano, né? Então, diminui bastante a vida útil do compressor. Bom, situações acidentais, né? Então, por exemplo, faz uma furação, sem querer faz um furo mínimo que seja ali, gera um vazamento, às vezes a pessoa nem vê, né? É, então, faz ali os testes de vazamento justamente para ver isso. E uma reoperação também deficiente, ou seja, fez todos os procedimentos, mas deixou de fazer alguma coisa, ou não colocou a carga correta de refrigerante, não apertou corretamente ali as válvulas com o torque correto, pessoal.
uma coisa que acontece muito são as válvulas no sistema de refrigeração, né, de climatização. Aquelas válvulas, pessoal, cobre é bem maleável. Então ali você não precisa colocar força no aperto. E se tiver, utilize o torquímetro. Não precisa colocar força. O torque, o necessário que o fabricante já faz, você já faz para não sobrecarrega, né? Bom, o outro procedimento, né, pessoal? Agora aqui, não é. Isso aqui não vale, por exemplo, para os compressores herméticos, né? Que a gente não recolhe o óleo de um compressor fechado, apenas dos semi-herméticos e dos abertos, né? Então, é aquele que você pode acessar o cárter e fazer, então, o recolhimento do óleo lubrificante e também do fluido refrigerante. Então, nesse caso aí, né, Christopherson, que alguns casos vai ter o nitrogênio, né? Então, o que tiver nitrogênio você pode jogar para a atmosfera, com nitrogênio não é. No caso aí, né, Christopher, que você falou aí que já vem pressurizado e você já tem que Isso, fazer a ligação correta, para você não perder isso, a carga, né? Porque aí corretamente. qualquer gramas a menos ali, seu sistema já vai estar meio comprometido. Você vai perder a eficiência por Exatamente. ter menos carga, né? E quando for recolher o fluido, né, pessoal, utilizar lá a recolhedora, né, que é o aparelho próprio, e armazenar no cilindro de recuperação e no cilindro correto, Ô, certo? professor, Oi, pode falar, Cris. e é bom também estar pistolando, passando a pistola de infravermelho na garrafa, né? De vez que eu estou recolhendo gás, um certo, a temperatura vai mais ou menos a quase 60 graus Celsius Não, eu acho que dá uma. na garrafa. Ele esquenta muito. É por causa do atrito, né? O É, atrito do gás ali, ali é só tomar cuidado, né, para não ter questão ali de. teve, teve uma vez que eu já perdi uma garrafa já, porque abriu pela válvula de segurança. Foi uns 4 anos atrás. Perdeu, ela estourou a válvula? A válvula, aí não voltou mais, botava 10 PSI, ela abria Ixi, a garrafa. mas Aí a perdeu a garrafa. válvulazinha, aquelas válvulazinhas ali, elas são bem sensíveis mesmo. Já É, observei ali, elas são bem. até mesmo esse patrão ficou com uma raiva danada, perdeu a garrafa. É porque não é tão barato também, né? É, É dá uma. Ainda mais que a maioria desses. A maioria não, né? Esses gás são todos importados, né? O preço é bem elevado. Bom, aí da ele tá ok, questão professor, do. obrigado. Ô, pode falar, Cristóvão, desculpe te interromper Ele aí. tá ok, obrigado. Não, por nada. Vou dizer Dispõe aí. por. Pode falar aí, viu? Pode interromper aí, pessoal. Se não estiver falando aí, pode ativar o áudio aí, levantar a mão aí, só falar. Aí já pra... Bom, e o óleo lubrificante, pessoal, né, para recolher também, né, você também tem que avaliar, né, faz uma análise do óleo, né, e também vê a questão do tempo de trabalho, né, então a cada tantas horas, né, tantas centenas ou milhares de horas ali de trabalho do compressor, você tem que fazer a troca do óleo, né. Então, verificar ali a viscosidade, né, que temperatura influi bastante, contaminação, né, principalmente contaminação particulado, mistura com fluido refrigerante, né, então tudo isso, né, para verificar e fazer a troca, né, a troca correta aí do fluido. E fazer o descarte também, né, pessoal? Colocar em tambores, né? E nunca fazer o descarte também direto na natureza. Assim, o mesmo é do fluido refrigerante, vale para o óleo lubrificante, né? E, e para fazer a limpeza, pessoal, a gente tem, na verdade, tem duas formas, né? A gente faz uma evacuação ali, uma limpeza com nitrogênio, né? Que o nitrogênio é um gás inerte. E E também utiliza o fluido R141B, que ele também tem propriedades engraxantes
com o objetivo também de remover também carbonização quando tem a queima do compressor. Só que também foi descoberto recentemente, né, que o R141B também ele é tóxico ali, também ele é agressivo ao meio ambiente. Então já também está meio que caindo em uso a utilização desse gás para fazer limpeza, né? Então aí é com o próprio faz com vácuo, né, fazer a desidratação e retirar, por exemplo, particulado com nitrogênio, né, e umidade também. Doutor, Oi, pode falar, Sam. tem outro tipo de gás que, no caso, o senhor tem conhecimento e poderia repassar para a gente, gás de limpeza, fora o 141B? Olha, conversando com o pessoal aqui de Goiânia, Sandro, e eles estavam falando que realmente não sim, tem um outro que possa fazer isso. Eles viram que o R151 é muito bom, ajudava muito nessa questão, por exemplo, tirar resíduo de carbonização de compressor, ajudava muito na limpeza. Só que eles viram que estava dando muito problema também de agressão à natureza, por ser um gás também, um fluido meio tóxico também. Aí Aí volta para o tradicional, fazer com vácuo, fazer limpeza com vácuo e nitrogênio, né? Até que se acha um novo gás também, né? De certa forma, usar o vácuo, né? Com o vacômetro, você vai ter a questão de energia e o nitrogênio, em tese, mais, eu acho assim, eu acho não, é mais barato, né? É um gás mais barato, o cilindro lá, você compra um cilindro maior, deve ser mais barato que o R141. E sem falar também que você tem que fazer a limpeza e colocar de novo no gás, né? Então, você tem que também ter que ter a questão de armazenamento, cuidados, né? Provavelmente qual o uso, né? Por quanto tempo você pode utilizar esse gás, porque vai ter um momento que ele vai saturar também, né? Quando vai saturar a questão de limpeza. É igual um pano, né? Você vai limpando ali você vai usando um pano úmido ali para limpar, vai chegar um momento que o seu pano vai estar extremamente sujo, né? Que ele vai pegando a sujeira ali de onde você está limpando. A uma hora vai saturar, você vai precisar lavar esse pano. Aí como é que você. Então o gás também vai precisar, não vai ter como mais você reutilizar ele infinitamente, porque ele vai sujar, ele vai ficar sujo, ele vai ficar contaminado. Então vai ter um momento que ele vai saturar, ao invés de você fazer a limpeza, ele vai estar jogando. É só É só é muito parecido com um soprador, né? O soprador você só vai pegar a sujeira e jogar em outro lugar. Então tem esse problema aí também. Então é o bom e velho o vácuo e o nitrogênio, né? Ah, bom, e então, pessoal, sempre que você abrir o circuito, né, o circuito frigorífico, fazer a substituição do filtro secador, né? Porque o que acontece, né? O filtro secador, ele tá lá dentro e ele tem que estar bem fechado, então é hermético mesmo, totalmente fechado. Por quê? Ele tem uma característica higroscópica, então ele é feito de sílica gel, né? A sílica gel parece um plástico, parece uma areia transparente, parece um plástico, e ela tem uma característica higroscópica. Provavelmente muitos já viram essa sílica gel, por exemplo, em alguns aparelhos, ou, por exemplo, em tênis, ou algum lugar que tem tem até escrito lá, sílica gel, que é para poder atrair umidade e deixar o lugar seco, uma caixa seca. E, e é feito isso aí justamente para retirar a umidade, né? A umidade fica dentro do ciclo. De qualquer forma, por mais que você faça um vácuo perfeito e retire a umidade, ainda fica um resquício, vamos supor a parte por milhão, que então utiliza o filtro secador, a sílica gel atrai essa umidade. E no momento que você abre, a gente sabe que pode estar, a gente pode estar aqui em Goiânia ou Brasília, no ápice do tempo seco, que vai beirar ali os seus 5, 6% de umidade relativa do ar, o ar ainda vai ter um nível de umidade, não tem jeito. Então, se tirar, atrai. Então, abriu, você vai ter que retirar o filtro e colocar um novo. Então, coloca ali para fazer a devida substituição. Uma moto. Bom, só um minutinho aqui, pessoal. Então, pessoal, nos aparelhos de ar-condicionado mais antigos, o filtro então não possui o elemento secante.
né? Então, é apenas um para reter impureza. Então, além desse de impureza, ele também tem o elemento secante para evitar a umidade. A gente sabe que a umidade é extremamente prejudicial, né? Tanto para a eficiência do sistema, né? E também para compressor, né? O compressor fica comprometido também. Bom, então, pessoal, os componentes defeituosos têm que ser substituídos, né? Como refrigeradores assemelhados. E os outros equipamentos maiores têm peças móveis que também podem ser substituídas, né? Então, por exemplo, no caso de refrigeradores assemelhados e condicionadores de ar, um componente que tem partes móveis é o compressor, né? Então, o compressor ali ele funciona como um motor, né? Só que é um motor que não faz combustão, ele só apenas comprime ali para pegar um fluido que está a baixa pressão para alta pressão. E então ele está enclausurado numa carcaça metálica. Isso é um compressor hermético, né? Então esse compressor hermético, você, por exemplo, não consegue fazer a troca, né? Por exemplo, trocar óleo nem nenhum componente. Você utiliza até a vida útil máxima dele e faz a troca por um outro novo. Cristóforo, não queria perguntar? Não, não, professor, não, Não? não. Não, Beleza. Então, Elton, quer obrigado. falar aí, Elton? Professor, quando um compressor ele está trabalhando, vamos dizer, sem a sua performance de 100%, como a gente pode fazer um teste de compressão confiável? Deixa eu só entender aí. Então, você quer fazer um teste de compressão, ver se ele está. Sim, Bom, aí você tem que fazer. Você tem que fazer tem uns testes próprios. Não vou saber o certo qual que é. É, Principalmente usando o manômetro. Você vai. é, Porque não tem como isolar o compressor, né? A não ser que seja. Não sei se pelo hermético tem como fazer ele, tirar as tubulações de sucção e descarga. sim. Pronto, no caso, um É, compressor Danfoss, né? É, Isso eu vou te dever, viu, Elton? Mas, geralmente, geralmente, quando eu faço, deixando a sucção dele aberta, um exemplo, para a atmosfera, né? E colocando o manômetro na descarga, em poucos segundos ele tem que dar, ele succionar, ele tem que, a pressão de descarga dele tem que se elevar até, caso 300 PSI, dependendo da potência do compressor. Eu queria saber se tem outra maneira de testar essa compressão, porque às vezes o compressor está trabalhando e ele baixa, ele perde a compressão dele um pouco, mas continua trabalhando, mas perde a eficiência. porque o que eu sei também, Elton, a taxa de compressão, ela não pode ser mais do que, não se trabalha com a taxa de compressão acima de 9, é entre 6 e 9, justamente pela questão, porque quando você está comprimindo, você está gerando, você está aumentando ali o atrito, a pressão em cima do fluido. Então você está aumentando a temperatura. E a gente não pode esquecer que tem óleo, que tem o óleo ali também circulando. E o óleo, a gente sabe que a temperatura influi na viscosidade do óleo. Então, se você comprime além daquilo, o compressor ele tem uma capacidade de compressão muito grande. Só que você não pode regular com a compressão alta demais por causa do óleo. Por isso que tem os múltiplos estágios. Você vai fazendo a compressão em vários estágios para dar a compressão necessária para o fluido, sem necessariamente você danificar o seu óleo. Você mantém as propriedades do seu óleo. Então você vai ter lá múltiplos estágios, ou seja, múltiplos cilindros ali trabalhando em diferentes pressões, até chegar na pressão que você quer. Eu não sei se pode, eu nem sei se tem como fazer esse teste ali aberto sim, Elton. Aí realmente eu não sei nem se não sei se pode fazer esse tipo de teste, fazer ele aberto, né?
Claro, se o compressor é mau, pode ser que ele seja mais robusto com essa relação a esse teste, mas eu não sei se poderia fazer ele aberto, sei lá, ele succionando o ar ali, alguma coisa, porque porque o nosso ar aqui, ele tem gases incondensáveis, né? E também questão de umidade, poderia dar algum problema, mas eu não sei, aí eu não, realmente aí eu vou te dever essa parte do teste do compressor. Mas é um bom ponto aí a se debater aí. Pela- Certinho, Elton? Acho que eu não. Você, sabe? Mais alguém, pessoal? Alguém queria perguntar aí? É, Bom, pessoal, então não havendo aí perguntas, hoje eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, pessoal, algum questionamento, me procure aí no WhatsApp aí, no privado. Então vou desejar a todos aí, pessoal, uma boa noite. Ok? Um bom fim de semana e uma boa semana a todos. E com Deus e até a próxima. Professor, essa é a última aula da UC, de aula. Essa é a última aula da UC de refrigeração e climatização residencial. A nova UC vai ser o quê? Professor, Eu poderia Opa, perdão, repassar. não A entendi. nova UC. professor, a avaliação, a correção da avaliação que a gente viu, você vai corrigir quando? Não, pessoal, eu já atualizei alguns, os que mandaram agora e acho que depois das 6 horas eu não consegui mexer ainda. Amanhã eu consigo atualizar todos. Ok, pessoal. Muito obrigado. Boa Até, noite a todos. até antes das 5 horas eu consegui corrigir. Os que me mandaram antes das 5 eu corrigi todos. Atualizei todas as atividades, até da primeira C lá de informática básica até agora que a gente está. Eu consegui atualizar. Agora, quem mandou depois das 5 eu não consegui atualizar. E amanhã eu já faço essa atualização para vocês aí. Opa, vixe, pessoal, peraí, deu uma interferência. Quem perguntou, Almir ou Elton? Professor, Vixe, pessoal, tá é dando sobre uma, as UC, né? Que você está estudando. Você peraí, está no pessoal. computador aqui também. Deixa eu Tá tirar. dando uma microfonia. Melhorou? Ah, Deixa eu fechar o meu aqui. É sobre as UC, mas o senhor já esclareceu aí que o senhor está corrigindo ainda, né? Que tem umas minhas que Isso, falta não, corrigir, que eu tinha falado igual com o senhor na última aula, não, e eu para até, corrigir, que eu enviei, sabe? uhum, professor, sim, pode A falar. nova UC vai ser o quê, professor? A nova UC. A próxima você, pessoal, que aí já inicia o novo módulo, a gente inicia com comandos elétricos. A gente vai ver um pouco aí de eletricidade básica mesmo. Mas é aplicada para refrigeração aí. professor, Sim, pode falar. é, na literatura aí que fornece no portal para estudo, aqueles fatores eu não consegui encontrar, porque assim, os meninos colocaram aí, mas é de quilojoule, sendo que na literatura que a gente está preenchendo a planilha é de quilocal. E na literatura eu não encontrei os fatores do telhado, piso e parede. Telhado, piso e parede. Vamos olhar aqui agora. Pronto. Aí, deixa eu caçar aqui Foi ó, exatamente isso que eu tinha dito também, professor, no começo. Que tinha alguns lá, só que não estava completo, não. Os fatores, não. aqui, ó. Então vamos. É porque não está muito bom de enxergar, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, então vamos lá. Ó, o piso, ó. Tá vendo aqui o piso, ó? Então aqui você coloca a área do piso, tá vendo? Eu não, se eu der mais um aqui, pessoal, vai deformar. Deixa eu ver. Até que tá. Nossa, aí aqui já ficou ruim. Tá vendo aqui, pessoal? O do piso tá bem aqui, ó. Vou colocar em uma. Vou marcar o texto aqui, ó. Tá vendo, ó? De piso tá bem nessa. Professor, Pode falar. Aí a tá vendo, ó? questão Você coloca o piso, a área de piso e multiplica por 55.
Mas o que a gente está falando é que aí está em kilojoule. A Aqui é tabela, kilojoule por hora. Lá na. Kilojoule Você tá a falando lá tabela pra. que foi repassada foi em quilocal. Aí no Hora. livro didático, na página 54, se eu não me engano, aí vai ter lá falando alguns fatores, só que não está completo no livro. Isso. Não, o livro, pessoal, infelizmente o livro, ele tem muito gap, ele tem esses pequenos defeitinhos que ele não dá um detalhamento. Por isso que eu deixei a norma aqui para auxiliar, porque eu vi que eles estavam se baseando nela. Quando eu estava fazendo a revisão desse conteúdo, eu estava vendo que o próprio livro não está muito completo. Então, pode considerar, pessoal, o da norma mesmo. Essa aqui, mas só, boletim informativo do quê? Oi, não entendi. Esse aqui, boletim informativo. Boletim informativo? Pra quê? Aonde tá? Eu não vi. Boletim informativo? Boletim informativo? Onde está isso? Ah, não. Consegui responder aí, pessoal. Elton? Oi. Positivo, Certinho? professor. Certo. Eu estou indo pela literatura e lá realmente estava faltando esses dados, né? Aí só ficou, É só o ficou livro, dados. infelizmente, por isso que eu coloquei essa norma ali para auxiliar. Ela tá mais completa ali as considerações. Eles pegaram essa norma e deram uma resumida, omitiram algumas coisas, não colocou ela completa, não colocou a informação completa. Por isso que eu deixei ela como uma coisa complementar auxiliar ali, para poder ajudar. Essa norma está onde? Ó, tá aqui, pessoal, ó, ela tá, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tá aqui, biblioteca, tá abaixo dessa aqui, ó, arquivo, norma para auxílio da SAP 1. Ok, Você só clicar ali, você vai abrir a norma. tá bom. Tá, Aí como tá eu bom? faço o... Só tá faltando essa para mim. Aí como eu procuro esse fator? O fator tá aqui, ó. Tá vendo, ó? É o anexo A. Tem aqui tem a. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, o piso. Ó. O piso, você vai pegar a área do piso e vai multiplicar por 55. Então, é a área em metros quadrados e o fator. Aí você vai achar ele em quilojoule por hora aqui. O teto, ó. Aí o teto tem as considerações. O teto está em laje. Está em laje com 2,5 cm de isolação. Ele está entre andares. Ele está com telhado isolado ou está com telhado sem isolação? Aí para cada um aqui ele vai ter um fator. Você tem que achar a área do telhado, né, a área de cobertura, e multiplicar pelo respectivo fator. Vai depender da sua consideração, né? É. A Aí, dificuldade foi essa, aí professor, aí, em tá questão do quilocal kilojoule, para não é isso? quilojoule. Hum? Aí no caso Aqui, vai dar kilojoule. aqui é quilojoule. Aqui é quilojoule. Aí eu tenho que converter kilojoule para quilocal e colocar na minha planilha. Não, se a planilha lá tiver em que local, você tem que fazer a conversão. Agora, se você já está fazendo aqui direto, você vai converter de quilojoule hora para BTU hora. Kilojoule para BTU hora, tranquilo. Porque aí ali você vai ter que fazer uma segunda conversão de quilocaloria para BTU hora. Vai dar quase a mesma coisa. Tá bom, professor, tranquilo. Certinho, Tá com pessoal? Mais amanhã eu alguma envio. dúvida? Então, tranquilo, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estou aí, pode fazer a pergunta, pode questionar aí. Amanhã, então, eu atualizo aí a correção de todos. Então, pessoal, vou desejar a vocês aí, então, uma boa noite, ok? Fiquem todos com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. E ótima noite, Valeu, professor. Boa professor, noite, obrigado. pessoal. Por nada.